Imagine que o pai do seu namorado ou namorada esteja obcecado pela espiral. Agora imagine também que após a morte dele, coisas bizarras começam a acontecer. É isso que nós vamos ver na parte 1 de Uzumaki. Ah, mas você já fez esse vídeo antes? Sim, eu já fiz esse vídeo antes, mas ele foi o segundo vídeo do canal. Eu ainda não tinha uma iluminação decente, não que eu tenha agora. E eu também não tinha esse microfone, então o vídeo ficou até vezes que não dá pra entender uma vírgula do que eu tô falando. Então eu decidi pegar esses dois vídeos que eu fiz e fazer esses remakes aqui. Eu digo que se vocês não quiserem ser amaldiçoados com a espiral, eu digo pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, comentar o que vocês acharam dessa história, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar desse canal, dessa história. Faz isso, porque eu tô editando dois vídeos ao mesmo tempo, dá uma trabalheira danada. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo pra vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o nosso protagonista, a Kirie Goshima. A Kirie, ela fala que vai contar uma história que aconteceu na cidade de Kurozu e dos estranhos acontecimentos que caíram sobre aquela cidade. Um dia, quando a Kirie estava saindo da escola dela, ela estava indo até a estação para encontrar o namorado dela, o Shuichi. Ela reparou que tinha alguém no beco olhando alguma coisa na parede. Olhando assim, parecia muito ser o pai do Shuichi, então ela foi até lá. Só que, estranhamente, ele não falou nada com ela, parece que nem notou que ela estava ali. Ele estava apenas olhando para uma espécie de caramujo na parede. Ele então vai até a estação e encontra o Shuichi lá. Quando eles estão caminhando, a Kirie até comenta que viu o pai dele, ou que acha que viu o pai dele olhando para uma espécie de caracol ali. O Shuichi, ele fala que de fato o pai dele tem agido um pouco estranho esses dias, e ele fala que não só o pai dele, como essa cidade toda é estranha. Ele não sabe explicar, mas toda vez que ele pisa naquela cidade é como se a atmosfera fosse muito sombria, muito pesada. Ele fala que é muito bizarra, tipo, tem todo esse ar, as montanhas estranhas parece que cercam eles e tal. No outro dia, o pai do Shuichi, ele vai até a casa da Kirie, porque o pai dela, ele trabalha com artesanato. Então ele vai lá e pede para ele fazer um objeto de artesanato para ele num formato de espiral. O estranho é que o jeito que ele fala é como se ele tivesse totalmente obcecado pela espiral. Ele fala que é um formato misterioso, algo que não tem fim, que parece que te suga para dentro dele, e ele tá totalmente paranoico com isso. No outro dia, a Kirie comenta esse estranho pedido do pai dele pro Shuichi, e o Shuichi, ele fala que o pai dele tá ficando cada vez mais doente. Ele fala que o pai dele abandonou o emprego dele e tudo que tem um formato de espiral ele tá colecionando e guardando em um quarto que ele fica ali o dia inteiro. Ele fala que o pai dele não entra na banheira, não toma banho se ele não fizer redemoinho dentro. E outra, ele fala que outro dia ele até mesmo causou um escândalo, ele brigou com a mãe do Shuichi porque ela não colocou o Naruto, que é uma espécie de peixe ali que tem um formato de espiral, e que ele só se acalmou quando ele fez um redemoinho na sopa e comeu. A Kirie, ela acha um pouco engraçado isso, um pouco cômico, ela até dá risada, sendo que o Shuichi fala que não tem graça nenhuma, que ele é extremamente sério. Ele fala que ele não culpa ela por achar isso estranho, então ele fala para ela ir na casa dele. E quando eles estão indo até lá, o Shuichi pergunta se ela de fato não percebe nada estranho naquela cidade. Ele fala que volta e meia tem uns tornados que aparecem simplesmente do nada, a correnteza das águas ali estão cheias de redemoinhos. A Kirie até tenta justificar que talvez seja a correnteza que esteja fazendo isso, só que o Shuichi fala que ele estuda em outra região, e essa região não acontece esse tipo de coisa com as correntezas. Quando eles estão chegando na casa do Shuichi, ele escuta um barulho como se estivesse tendo uma briga ali dentro. Quando ele entra lá, o pai dele tá totalmente puto, porque a mãe dele jogou todos os itens de espiral dele fora. A mãe dele fala que ele tava totalmente paranoico com aquilo, que ele precisa sair de casa, precisa trabalhar, precisa ajudar em alguma coisa na casa. Ele não pode ficar simplesmente trancado ali dentro. O pai do Shuichi, ele chega num ponto que ele fala que não precisava daquilo mesmo, porque a partir do momento que ele descobriu que ele consegue fazer espiral com o próprio corpo, ele não precisa mais daquilo. E numa cena perturbadora, ele tira os óculos e começa a girar os olhos dele para lados diferentes, o que deixa a Kirie extremamente chocada. Depois desse incidente, o Shuichi nunca mais falou nada sobre o pai dele pra Kirie, e depois de um tempo, o pai da Kirie até terminou aquele objeto em espiral que o pai do Shuichi tinha pedido, só que quando a Kirie foi lá entregar, ele agradece, fala que sem dúvida ficou maravilhoso o trabalho, só que ele não precisa mais daquilo. Como ele disse, ele sabe fazer espiral com o próprio corpo, e para provar isso pra Kirie, ele tira a língua dele e faz com a língua um espiral. A Kirie, ela fica horrorizada com isso e acaba fugindo de lá. Só que quando ela tá fugindo, chega um outro rapaz com alguma coisa bem grande nas costas, falando que a encomenda do pai do Shuichi chegou.
Um tempo depois, o pai do Shuichi ele acaba morrendo. Quando eles estão indo cremar o corpo dele, a Kirie vai lá, presta as condolências pro Shuichi e tal. Só que o Shuichi, de maneira bem fria, pergunta se a Kirie sabe como o pai dele morreu. A Kirie fala que ficou sabendo que ele caiu das escadas e acabou quebrando a cabeça nesse incidente. Só que o Shuichi fala que foi isso que eles inventaram, porque a coisa é bem mais bizarra do que isso. Ele fala que ele e a mãe dele tinham saído para procurar um hospital psiquiátrico para internar o pai dele lá. Só que quando eles voltaram, eles não encontraram o pai dele em lugar nenhum. A única coisa que eles encontraram foi uma espécie de bacia que ficou no meio da sala. E quando eles abriram aquela bacia, o corpo do pai dele estava lá em formato de espiral. E ele morreu porque todos os ossos do corpo dele quebraram para ele fazer aquele tipo de bizarrice ali. E quando ele tá comentando isso, alguém começa a gritar falando que coisas estranhas estão acontecendo no céu. Quando o Shuichi e a Kirie olham para cima, as cinzas do crematório do pai dele formaram um grande espiral nos céus. E por algum motivo, essas cinzas estavam caindo em um lago chamado de Lago Libélula, que fica atrás da casa da Kirie. E é quando a mãe do Shuichi começa a gritar apavorada, falando pro marido dela deixar ela em paz. Quando eles olham para cima, as cinzas formaram o rosto do pai do Shuichi ali. Depois disso, a mãe do Shuichi ficou extremamente maluca da cabeça. Tudo que tem espiral apavora ela, tanto que ela chegou no limite de raspar a cabeça por causa dos cachos do cabelo e acabou cortando as digitais dos dedos dela. O Shuichi ele começa a conversar com a Kirie depois disso, tanto que ele, quando vai visitar a mãe dele, tem que usar um chapéu para a mãe dele não ver os cachos dele, e ele tem que usar luvas para a mãe dele não surtar com as digitais dele. Ele fala que a mãe dele comentou que toda vez que ela vê a espiral, o marido dela aparece ali e chama ela para se tornar uma espiral também, e isso deixa ela simplesmente insana. Depois disso, o Shuichi vai junto com a mãe dele ali pro doutor para ele avaliar ela e tal. E o Shuichi repara que na parede tem um mapa do corpo humano e que ele repara que na orelha tem uma coisa chamada cóclea, que ela tem o formato de uma espiral, e ele fica extremamente assustado com aquilo. Do lado de fora ele comenta isso com a Kirie. E a cóclea, para você que não sabe, ela é um sensor de sons, basicamente. Só que o Shuichi, ele fala que ele não sabe o que a mãe dele faria se ela descobrisse que tem uma coisa dessa na orelha dela. Naquela noite, enquanto a mãe dele tá dormindo no hospital, uma centopeia chega e se aproxima da cabeça dela. Ela fica assustada, bate naquela centopeia, e quando a centopeia cai no chão, ela se enrola, formando o símbolo da espiral. E quando ela faz isso, a mãe do Shuichi começa a ver o rosto do marido dela naquela centopeia. O marido dela fala que não entende porque ela odeia tanto espirais se existe um espiral dentro dela. E ela acaba surtando quando escuta isso. Naquela manhã, tanto o Shuichi como a Kirie vão até lá e os médicos falam que ela surtou durante a noite e tal. E quando a mãe dele parece mais calma, ela pergunta pro Shuichi se existe uma espiral dentro dela. O Shuichi fala que não tem nada de espiral, ela tá ficando maluca, tudo que tinha de espiral ela já tirou e tal. Só que ela não acredita tanto assim no Shuichi, então ela acaba perguntando pra enfermeira. E a enfermeira também nega, fala que não tem nenhuma espiral no corpo dela. A mãe do Shuichi se lembra que na sala do médico tinha um mapa do corpo humano, então ela corre até lá pra ver se de fato tem uma espiral no corpo dela. Só que quando ela chega lá, todos aqueles mapas do corpo humano simplesmente sumiram. Ela pergunta pro médico o que aconteceu com aqueles mapas, só que ele fala que aqueles mapas eram antigos, então ele jogou aqueles fora e tava esperando os novos, mais atuais chegarem. Ela pergunta se tem alguma espiral no corpo dela, só que o médico fala que não tem espiral nenhuma no corpo dela, que é pra ela ficar tranquila. Depois que a mãe dele fica mais calma, a enfermeira leva ela de volta pro quarto. E o Shuichi ele agradece o médico por ter jogado aqueles posters fora, porque ele não sabe o que a mãe dele faria se ela visse aquilo lá. Naquela noite, quando a mãe do Shuichi tá indo dormir, a enfermeira coloca o soro para ela conseguir dormir mais tranquilamente. Por algum motivo, o soro ele começa a rodar, e quando ela olha para aquilo ali, ela vê o rosto do marido dela. O marido dela fala que tem uma espiral no corpo dela sim, e que essa espiral fica no ouvido dela. Ela fica extremamente apavorada, joga o equipo com o soro ali no chão, estourando o soro para todo lugar. E ela então vai até uma gaveta e pega uma tesoura, e ela acaba furando os próprios ouvidos com isso. E depois disso, a mãe do Shuichi só foi piorando. E os últimos minutos dela foi ela gritando, falando que não quer se tornar uma espiral. E depois que ela morreu, ela foi queimada no mesmo lugar que o pai do Shuichi, e a mesma coisa aconteceu. Aquele estranho espiral apareceu no céu. A Kirie conta que ela teve uma amiga na escola dela chamada de Azami. Só que ela comenta que se ela soubesse o que essa amizade levaria, ela nunca teria conversado com a Azami desde o início. A Kirie comenta que a Azami ela sempre foi uma garota muito bonita e que vários homens sempre correram atrás dela.
Um dia, durante a aula de esportes, enquanto a Azami tá jogando vôlei, a Kiria tá sentada com algumas garotas ali conversando, e uma das garotas comenta que ela sabe do poder mágico que a Azami tem. Aquela garota fala que a Azami ela tem uma cicatriz na testa que não dá pra ver porque ela cobre com a franja, mas falam que aquela cicatriz é responsável por fazer os homens correrem atrás dela. Só que a Kiria fala que não, isso daí é tudo paranoia da cabeça de vocês, é só uma cicatriz, enfim. Acontece que depois disso, ela acompanha a Azami pra ela se secar e ela repara que de fato tem uma cicatriz na testa dela. A Azami pergunta se ela ouviu desses rumores idiotas e a Kiria confirma. A Azami fala que essa cicatriz ela adquiriu quando ela era muito criança, que ela estava no parquinho tentando impressionar um garoto que ela gostava, só que ela acabou caindo do brinquedo. Ela fala que de certa forma isso até ajudou, porque depois disso aquele garoto que ela gostava acabou se tornando um amigo dela. Um dia a Kiria ela tá indo embora e a Azami vai correndo atrás dela, perguntando por que ela não esperou ela para ir embora. A Kiria fala que ela tem que ir na casa de uma outra pessoa. A Azami pergunta se é do namorado dela, do Shuichi, e ela confirma. Só que a Azami então percebe que ela nunca apresentou o Shuichi pra ela. Só que a Azami ela insistiu tanto que um dia a Kiria acabou apresentando ela pro Shuichi. Acontece que quando elas foram na casa do Shuichi e a Kiria apresentou a Azami pra ele, o Shuichi na hora surtou. Ele falou pra ela mandar aquela garota embora, pra garota nunca mais aproximar dela, porque aquela garota ela tem uma áurea demoníaca. A Kiria então vai embora junto com a Azami, ela pede desculpa e explica toda a situação do Shuichi pra ele estar naquele estado. Naquela noite o Shuichi ele liga pra Kiria, ele fala que aquela garota ela tem alguma coisa, é como se ela tivesse amaldiçoada pela espiral, e ele não entende como a Kiria não percebe isso. Depois disso ele desliga e por algum motivo a Azami tá ali. A Azami ela questiona, caramba, todos os homens sempre gostaram de mim, sempre correndo atrás de mim, você foi o único que me rejeitou, por que? Ela não consegue entender isso. O Shuichi fala que tem alguma coisa emanando da testa dela. Ela fala que é só uma cicatriz de infância que ela tem, só que o Shuichi fala que não. Ele fala que na verdade a espiral tá ali. Quando ela olha no espelho, de fato, aquela cicatriz dela virou uma pequena espiral. O Shuichi falou pra ela ir embora da cidade, porque senão ela ia acabar sendo consumida pela espiral, ele não sabe o que poderia acontecer. Só que do contrário disso, ao invés de seguir o conselho do Shuichi, a Azami convenceu os pais dela a alugarem um apartamento e ficarem por lá. E não só isso, como ela passou a perseguir o Shuichi incessantemente. A Kiria então ela decidiu dar um basta, ela vai lá e fala, meu, tipo, ó, você já tá incomodando o cara, e além de tudo, o cara é meu namorado, para de correr atrás dele. Só que a Azami fala que ela também tá apaixonada pelo Shuichi, mesmo a Kiria sendo namorada dele. E é quando o tornado bate ali nelas que ela vê que aquela cicatriz se tornou uma espiral, mas a espiral tá muito maior agora. Depois disso, a Azami acaba correndo, a Kiria corre atrás dela pra ver o que diabos era aquilo. A Azami ela consegue fugir e se esconder, e ela acaba encontrando um garoto ali. O Okada ele fala que ele ama a Azami, só que a Azami fala que não quer nada com ele, e ele sabe disso. Depois disso, a Kiria fala que a Azami ela nunca mais foi na escola, ela já foi na casa dela, só que ninguém nunca atendeu a porta, mesmo ela vendo que a Azami estava em casa. Uma noite então, o Shuichi acaba ligando pra Kiria, perguntando se ela conhece tal de Okada. A Kiria fala que não, nunca ouviu falar esse nome. Ele fala que esse tal de Okada falou pra ele se encontrar no parque ali à noite. Ele não sabe do que se trata, mas o Shuichi acredita que aquele garoto tá apaixonado pela Kiria e queria meio que acertar as contas ali com o Shuichi, então ele decide ir lá. A Kiria ela fica muito intrigada para saber o que esse Okada quer, então ela acaba indo. Quando ela tá caminhando ali, ela vê ao longe que a Azami tá lá. Ela vai até lá e pergunta por que a Azami fugiu. Só que quando a Azami tira o chapéu que ela tá usando, a Kiria repara que aquela espiral da testa dela ficou muito maior. Tá quase engolindo o rosto dela inteiro. A Kiria ela fica tão apavorada que ela cai ali no chão e não consegue nem se mover. O Shuichi então ele se encontra com esse tal de Okada, ele pergunta o que aquele cara quer. Só que o Okada fala que daqui a pouco ela vai chegar e ela vai explicar tudo o que tá acontecendo. É quando a Azami aparece ali. Só que o estado que ela tá acaba chocando tanto o Shuichi como o Okada. O Okada ele fica tão pressionado com o estado que o rosto da Azami virou que ele acaba se aproximando. Só que quando ele se aproxima, ele começa a ser sugado por aquela espiral. A Kiria ela chega ali depois de um tempo, só que o Shuichi fala pra ela ficar longe porque aquilo tá se auto-devorando. E aquela espiral começa a sugar tudo até que não sobra mais nada do corpo da Azami. Um tempo depois, a Kiria e o irmão dela, o Mitsu, eles estão olhando as cinzas, que provavelmente alguém foi cremado no mesmo lugar que o pai e a mãe do Shuichi, e que, de novo, todas as vezes que tem essas cremações, as cinzas sempre caem ali naquele lago Libélula. A mãe da Kiria, ela se aproxima ali e fala para eles pararem de ficar olhando aquilo. A mãe da Kiria então pergunta se eles viram o pai dela.
A Kirie fala que ele tá no forno ali dele fazendo as peças de artesanato dele. Quando a mãe da Kirie vai até lá, ela percebe que o marido dela tá olhando pra dentro da fornalha bem chocado. Só que quando ela pergunta o que ele tá olhando, ele fica extremamente bravo e fala pra ela não olhar, pra ela ir embora, fazer alguma outra coisa. E a Kirie, ela também percebe que tanto a fumaça do crematório como da fornalha do pai da Kirie também tá virando esse grande espiral do céu. Depois de um tempo, o pai da Kirie vai até uma exibição para vender as peças de artesanato dele, só que estão todas derretidas, deformadas e estão todas cheias de espirais. Todas as pessoas vão até ali e perguntam como que ele fez aquilo. Ele não consegue explicar como, mas o pai da Kirie, ele fala que simplesmente os jarros, todos os pratos, todas as peças de artesanato dele ficaram daquele jeito sozinho, ele não mexeu em nada. Um dos homens até pergunta qual argila, qual o material que ele usou para deixar aquelas peças daquele jeito, só que ele fala que isso é segredo. Ele volta então para casa dele, obviamente ele não vendeu nada, e quando o irmão mais novo da Kirie tá mexendo naquelas peças de artesanato, ele repara que é como se tivesse um rosto ali, e olhando mais atentamente, a Kirie percebe que aquele rosto parece muito com o pai do Shuichi. Olhando mais atentamente, eles viram outro rosto que parece ser a mãe do Shuichi. Ao todo, eles encontraram mais ou menos uns 4 rostos ali, e é como se as pessoas estivessem gritando. No outro dia, a Kirie, ela tá fazendo o almoço do Shuichi, porque ela fala que se ela não fizer isso, ele nem come, ela nem sabe o estado que ele tá vivendo. E a mãe da Kirie fala que então seria melhor ela convidar o Shuichi pra ir almoçar na casa dela. Ela faz isso, só que ela precisa literalmente arrastar o Shuichi até lá. Quando ele chega na casa deles, ele começa a devorar a comida como se ele não tivesse comendo há muito tempo. O problema é que quando ele vê o formato dos pratos, ele fica extremamente desesperado. Ele vê que o prato tá naquele formato de espiral e ele pergunta de onde que ele tá tirando o material para fazer aquelas peças de artesanato. E o pai da Kirie revela que ele tá pegando toda essa argila do lago Libélula. O Shuichi fica desesperado e acaba fugindo de lá. A Kirie, ela fica revoltada com o pai dela, só que o pai dela fala que é um prato normal, não teria por que ele simplesmente deixar lá guardado para nada, né? Só que mesmo sabendo o efeito que a argila daquele lago fazia, o pai dela continuou pegando a argila daquele lago. Uma noite então, a Kirie, ela fica preocupada com o pai dela porque ele tá a noite toda ali na fornalha e é perigoso que ele acabe dormindo e acabe pegando fogo em tudo ali. Então ela acaba indo até lá. Quando ela chega lá, de fato, o pai dela tá dormindo e ela decide olhar dentro da fornalha. Quando ela olha, todos aqueles vasos estão gritando como se estivessem queimando pessoas vivas ali dentro. O pai dela fica extremamente revoltado quando vê que a Kirie olhou lá pra dentro e ele expulsa ela de lá. Quando ela vai pro quarto dela, ela continua ouvindo aquelas pessoas gritando e é quando o Shuichi liga pra ela. Ela tenta fazer uma desentendida ali e o Shuichi, ele começa a ouvir esses barulhos, esses gritos, e ele até reconhece um desses gritos como sendo a mãe dele. A Kirie, sabendo como isso ia acabar, ela acaba desligando o telefone, só que depois de um tempo ela acaba ouvindo o Shuichi e o pai dela discutindo. Quando ela vai até lá, o Shuichi pega um bloco e acaba destruindo a fornalha do pai dele, causando um grande incêndio ali na casa. A sorte é que todo aquele incêndio só pegou a fornalha ali onde o pai dela trabalhava, só que mesmo com toda essa perda, o pai dela continua procurando as obras que ele fez com aquele forno. A Kirie comenta que em volta de toda a cidade de Kuroso existem algumas casas bem destruídas e antigas, parecendo até que elas foram uma das primeiras casas da cidade a serem construídas. Um dia, quando ela está caminhando, ela vê uma família ali brigando por algum motivo, até que eles acabam agredindo um dos garotos ali. A Kirie vai até lá e começa a conversar com esse garoto e ela pergunta o que está acontecendo. Ela fala que a família dele e a família de uma garota que ele é apaixonado, eles vivem brigando há muito tempo. E como eles moram nessas casas antigas, meio que cria uma rivalidade entre eles. E ele fala que eles não aceitam o relacionamento deles. Ele não sabe explicar, mas parece que de um tempo pra cá, parece que essa relação, essa briga entre eles acabou se agravando. Depois disso, ele decide ir pra casa, só que como ele tá machucado, a Kirie acaba levando ele até lá. Quando ela chega na casa dele, ela entende o que tá acontecendo, porque como as paredes são bem finas, todos ficam brigando meio que das suas casas, entende? Aquele garoto, Kanzunori, ele fala que não interessa se os pais dela não aprovam, se os pais dele não aprovam, ele ama ela, então ele acaba saindo da casa dele e indo até lá. Só que tanto os pais dela impedem ela de encontrar ele, como os pais dele impedem ele de encontrar ela.
A Kirie, depois disso, ela vai até a casa do Shuichi e ela começa a comentar sobre esses fatos e tal. E o Shuichi, ele tem uma teoria de que todos na cidade estão sendo amaldiçoados pela espiral. É por isso que coisas bizarras estão acontecendo, pessoas estão ficando cada vez mais agressivas. Só que a Kirie, ela fica totalmente revoltada porque ele não sabe falar de outra coisa a não ser dessa espécie de maldição da espiral. Ele não fala de outra coisa além disso. No outro dia, a Kirie decide ir até a casa do garoto e quando ela chega lá, os vizinhos já estão tretando de novo. A mãe do garoto fala que os dois sumiram, tanto o garoto como a garota, eles pegaram e simplesmente sumiram, eles não sabem onde eles estão. Então todos saem ali para procurar eles. É revelado que tanto aquele garoto como aquela outra garota, eles fugiram e estão em uma casa ali abandonada. Quando eles estão conversando sobre o futuro que eles vão ter, que eles não podem viver fugindo assim para sempre, eles reparam que tem duas cobras ali meio que enroladas. O problema é que depois de um tempo acabam encontrando eles, e tanto o pai como o irmão daquela garota acaba agredindo ele novamente. Só que como o soco que o irmão da garota deu nele, a Kirie repara que o corpo dele ficou todo enrolado. Depois de presenciar isso, a Kirie junto com o Shuichi, eles decidem ajudar esses garotos. Eles decidem que vão ajudar os garotos a irem até um local onde eles consigam fugir e ir para outra cidade. O problema é que quando o garoto e a garota encontram o Shuichi e a Kirie, os pais deles já estavam esperando que eles fossem fugir, então eles acabam correndo atrás deles. Todos ali correm até que eles chegam na beira da praia, onde eles não aguentam mais fugir. Quando o pai da garota vai agredir ele novamente, os dois começam a falar que nada vai deixar eles mais separados. E é quando o corpo dos dois começa a se contorcer até que eles dão as mãos, igual aquelas cobras que eles viram naquela casa abandonada, eles viram embolados. Eles acabam nadando para dentro da água e depois disso a Kirie e o Shuichi nunca mais viram esses dois. Um tempo depois é dito que um dos garotos, tentando fazer uma brincadeira ali para chamar a atenção de todos os garotos, acabou caindo de uma altura muito alta ali da escola e acabou morrendo. Só que o mais bizarro é que o corpo dele morto ali estava com um leve sorriso no rosto. Conversando com a amiga dela, a Sekino, a Kirie, ela comenta sobre esse incidente terrível que aconteceu, essa atrocidade. Só que a Sekino fala que de certa forma ela até entende aquele garoto tentar fazer com que as pessoas olhem pra você, apesar do que aconteça com você, ela de certa forma até entende o sentimento dele. Mas sabe, naquele dia a Kirie, ela vai até a casa do Shuichi e ela comenta sobre tudo o que aconteceu e tal. E o Shuichi, ele fala que é como a espiral funciona. Você olha pra ela e é como se ela estivesse sugando você pra dentro, atraindo olhares, atraindo tudo que tem pra dentro dela. A Kirie até comenta que talvez a Sekino esteja começando a ficar possuída por causa desse efeito da espiral. O Shuichi fala que provavelmente sim. E ele comenta também que o cabelo da Kirie tá bastante comprido, ele até dá a sugestão que ela corte o cabelo dela. No outro dia, a Kirie tá indo pra escola e ela repara que tá todo mundo olhando pra ela. É quando a Sekino chega até ela e pergunta o que ela fez no cabelo dela, que tá todo enrolado. Quando ela olha pra trás, o cabelo dela de fato tá todo enrolado no formato de espiral. Ela tenta arrumar o cabelo dela, só que não importa o que ela faça, o cabelo dela sempre fica naquele estado. Ela então decide, depois de um tempo, seguir o conselho do Shuichi e ir até o cabeleireiro cortar o cabelo. Só que quando ela chega no cabeleireiro e a mulher vai cortar, aquele cabelo meio que ganha vida e acaba atacando aquela mulher. Depois de um tempo, o cabelo da Kirie, ele praticamente ganhou vida. Ele fica em pé agora e totalmente enrolado num símbolo de espiral. Só que o mais bizarro é que toda a família dela parece que fica hipnotizada vendo o cabelo dela. A Kirie, ela é obrigada a ficar caminhando para todos os lugares com aquele cabelo exótico, fazendo com que todas as pessoas que olhem fiquem hipnotizadas por causa daquele cabelo. A Sekino, ela começa a conversar com a Kirie, falando que ela deve estar gostando de ter todos os olhares, as pessoas estarem notando bastante ela. Só que ela aparenta estar até um pouco com inveja da Kirie por conta disso. Ela repara no meio da multidão que o Shuichi está ali, e vendo o estado dela, o Shuichi acaba fugindo. Ela, achando que o Shuichi ficou com vergonha de ficar perto dela naquele estado, ela começa a chorar. E é quando a Sekino aparece. A Sekino tá com o cabelo igualzinho dela, e ela fala que agora ela entende, agora ela sente que ela tá tendo a atenção tão desejada que ela queria. E o mais bizarro começa agora, porque o cabelo das duas começam a brigar, meio que lutando para ver qual cabelo é mais chamativo, mais bonito, que chame mais atenção. E no meio dessa briga, o Shuichi volta ali agora com uma tesoura para cortar o cabelo da Kirie. Mas quando ele vai fazer isso, o cabelo da Kirie acaba prendendo ele numa espécie de casulo.
A Sekina, ela se dá como vencedora e acaba saindo de lá com todo aquele exército de seguidores dela, enquanto a Kira fica ali caída com o Shuichi preso nos cabelos dela. Acontece que o Shuichi ele consegue, mesmo ali dentro, cortar todo o cabelo da Kira, salvando ela. Enquanto isso, nós vemos que a Sekina ela tá caminhando ali pela cidade, até que por algum motivo o cabelo dela se prende nos fios elétricos e começa a se expandir, e cada vez que ele se expande é como se a vida dela fosse sugada até o ponto que ela vira só uma casca morta ali. Um tempo depois, a Kira ela comenta que um garoto chamado como Mitsuru começou a pregar peça nas pessoas ali, fazendo umas brincadeiras. E por algum motivo, aquele garoto acabou se apaixonando pela Kira e ele começou a perseguir ela por todos os lugares. Conversando com a amiga dela, a Shiro, ela comenta que ela vai embora e vai pegar um atalho pelo cemitério. A Kira, quando ela tá indo junto com a Shiro por esse cemitério aí, como um atalho, ela repara que o número de covas ali acabou aumentando. A Shiro comenta que como toda vez que eles iam cremar uma pessoa, acontecia aquela coisa bizarra da espiral com as cinzas, a maioria das pessoas estão optando por enterrar as pessoas agora. Quando eles estão caminhando ali, já estão conversando desse assunto tenso, o Mitsuru aparece ali dando um susto nelas. As duas ficam revoltadas, falando pra ele parar de ser criança, que isso não é divertido, isso é uma coisa de idiota. Só que o Mitsuru ele não entende porque que a Kira tá com o Shuichi, um cara tão depressivo e chato do jeito que ele é. Só que a Kira fala que não interessa, ela ama o Shuichi, ponto. O problema é que depois disso, esse garoto começou a perseguir e assustar ela em várias oportunidades que ele tinha, até um dia que ele acabou dando um presente pra Kira. A Kira, ela achou que já deu o que tinha que dar essa história, então ela decide encontrar com o Mitsuru. Ela chega nele, entrega o presente e fala: meu, você já tá passando um limite, pega esse brinquedo, vai embora e me deixa em paz, eu não quero nada com você. O Mitsuru então ele decide dar a cartada final. Ele vê que tem um carro vindo, ele pula na frente do carro e ele fala que o amor que ele tem pela Kira vai fazer com que aquele carro pare. Mas o problema é que o carro não para. O carro acaba atropelando ele e matando ele. Depois disso, a Kira ela acabou ficando extremamente arrasada por conta do que aconteceu e ela decide então pela primeira vez abrir para ver qual era aquele presente que o Mitsuru tinha dado para ela. Quando ela abre, é aquela caixinha que sai um palhaço dando um susto. Ela até achou aquilo bem previsível, já era óbvio que seria uma coisa besta desta. E é quando ela pega o telefone e liga pro Shuichi. O Shuichi fala pra ela ficar tranquila, que ela não teve culpa, foi uma fatalidade, ela não teve como impedir, ela não teve culpa que isso aconteceu. E é quando aquele palhacinho começa a falar que o Mitsuru morreu por causa dela, e por causa dela também ele vai voltar agora. Junto com o Shuichi, a Kira decide ir até onde o Mitsuru foi enterrado para ver se ele está morto mesmo. Eles chegam até lá e começam a cavar o túmulo do Mitsuru. E quando eles estão cavando, eles conseguem tirar tudo, uma das portas que tem no caixão se abre, liberando um odor terrível de lá de dentro. E é quando a cabeça do Mitsuru sai de lá de dentro. O Mitsuru sai do caixão e começa a perseguir os dois, dando pulos extremamente altos. E eles não entendem como isso é possível. Os dois começam a fugir do Mitsuru até que, aos poucos, ele começa a perder os membros, como as pernas, porque tá tudo meio que costurado por causa da gravidade que foi o acidente. Ele começa a perder todos os membros dele, perna, tronco, a barriga, até que eles percebem que a mola de suspensão do carro tá presa na barriga dele. E é isso que tá fazendo ele dar esses pulos tão longos. E quando ele vai dar um pulo que vai pegar a Kira, aquela mola de suspensão acaba saindo do corpo dele, fazendo com que ele morra de vez agora. Um tempo depois começa a temporada de chuva ali na cidade, e a Kira e a amiga dela até comentam que agora talvez o Katayama apareça. E de fato é o que acontece, esse garoto acaba aparecendo ali. Ele aparece, ele participa da aula normalmente, só que durante o jogo de vôlei eles percebem que ele é extremamente lerdo, ele acaba fazendo o time que ele tá perder. Por causa disso eles acabam fazendo meio que um bullying nele, tirando toda a roupa dele e jogando ele no corredor. Só que quando todos olham ali, reparam que nas costas dele tem um símbolo de uma espiral nas costas dele. É dito que conforme o tempo foi passando, é como se as costas dele começaram a inchar até um ponto que parecia que ele estava carregando basicamente algumas coisas na costa dele. Acontece que um dia, quando ele chegou até ali, ele virou basicamente um caracol. O Katayama agora em forma de caracol, ele começou a viver ali na escola. Eles até fizeram uma espécie de casinha para ele viver ali, já que quando eles alertaram que aquilo ali era o Katayama, os pais dele acharam que era uma piada e mandaram a escola, né, parar de brincadeira. É quando um dos garotos ali que fez bullying com o Katayama, o Tsumara, ele começou a provocar muito aquele caracol. O estranho é que depois disso, ele começou a sentir muita sede, ele começou a ficar extremamente lerdo, até
Até que um dia simplesmente ele parou de aparecer na escola. A Kiria, junto com a amiga dela, elas vão até onde o Katayama tá virado já um caracol, e elas percebem que ele não aparece, não sai da casca há muito tempo. Então elas acreditam que pode ser que ele seja com sede. Elas acabam pegando a mangueira e jogando água nele, só que quando ele sai do casulo dele, elas ficam assustadas e fogem de lá. Um tempo depois, as chuvas voltam, e quando o professor está perguntando se alguém sabe o que aconteceu com o Tsumara, ele aparece ali, só que agora em forma de caracol também. Eles pegam o Tsumara e colocam junto na casinha ali que eles fizeram, e agora eles reparam que por algum motivo o Katayama com o Tsumara, eles começam a acasalar, mesmo sendo claramente os dois machos. E um dia eles reparam que eles conseguiram de alguma maneira cavar um buraco e fugir de lá. Então a Kiria com a amiga dela e o professor decidem achar onde eles estão, porque eles não podem deixar uma aberração dessa solta. Depois de muita procura, eles não conseguem encontrar os dois, só que eles acham uma ninha de ovos de caracol. O professor ele fala que não pode deixar uma aberração dessa se espalhar, então ele acaba destruindo todos os ovos ali. Depois disso, o professor dela também desapareceu, só que com a volta das chuvas, o professor dela voltou, só que dessa vez também como um caracol. Um tempo depois é dito que um antigo farol negro que fica ali, ele por algum motivo voltou a acender. Vendo que alguém acendeu aquele farol, os moradores decidiram entrar até lá para ver o que aconteceu. Só que depois disso ninguém nunca mais viu essas pessoas. As pessoas continuaram indo ali para ver o que está acontecendo, se aquele farol desligava, se tinha alguém que estava indo lá acendendo e depois desligava. E depois disso, algumas pessoas começaram a demonstrar alguns comportamentos estranhos, que é andar em círculos. Um dos homens que está andando em círculo ali, ele pede pelo amor de Deus para ajudarem ele, que ele ficou naquele estado depois que ele olhou fixamente para a luz que aquele farol estava emitindo. E um dia um barco acabou encalhando ali próximo daquele farol. Uns amigos do Mitsu que estão ali junto com ele e a Kirie olhando o farol, eles decidem se aproximar ali do barco. O Mitsu vai mesmo com a Kirie falando para ele não se aproximar daquele farol. E quando os garotos vão até ali ver que aquele barco não tem ninguém, eles reparam que a porta do poste. Eles reparam que a porta do farol tá aberta e nós decidem entrar. A Kirie então ela acaba entrando ali no farol para ir atrás do irmão dela. E ela fala que não importava o quanto ela subisse, parecia que aquele farol não tinha fim. E ela fala que ela subiu tanto que teve um momento que meio que começou a aparecer espirais no chão, no teto, nas paredes, em todos os lugares. E ela subiu tanto que chegou um momento que ela encontrou corpos carbonizados ali no meio da escada. Ela fala que pode ser aquelas pessoas que foram as primeiras a entrar e nunca mais voltaram. Elas estão mortas ali. Alguma coisa queimou elas. Quando a criança continua subindo, ela vê que tem dois dos amigos do Mitsu ali. Eles falam que eles não tiveram mais coragem de continuar depois que eles viram aqueles corpos. Então a Kiria fala pra eles irem embora, que ela vai buscar o Mitsu e o outro amigo dele. Acontece que ela chega finalmente no topo do farol e ela vê que a luz do farol está sendo emitida por uma espécie de espiral gigante. A Kiria ela acha aquilo extremamente bizarro e é quando ela repara que talvez a luz daquele farol que queimou aquelas pessoas. E quando ela olha pela janela, ela vê que o sol está prestes a se pôr. Tanto o Mitsu, a Kiria como o amigo do Mitsu começam a descer correndo, só que o amigo do Mitsu acaba tropeçando e caindo. Quando a Kiria vai tentar ajudar ele acaba sendo consumido por aquela luz forte que acaba queimando ele. A Kiria e o Mitsu eles conseguem sair, só que eles acabam ficando um pouco queimados por causa daquela luz muito forte que saiu daquele farol. No dia seguinte eles foram lá e tiraram todos aqueles corpos, só que não adiantou, que desde então aquele farol continua sendo aceso. E é agora, meus amigos, que o bicho pega. Por conta das queimaduras que tanto o Mitsu como a Kiria sofreram, eles tiveram que ficar no hospital. A Kiria comenta que apareceram alguns mosquitos, só que esses mosquitos são um pouco diferentes. Ela fala que esses mosquitos eles param na sua frente, começam a girar no formato de espiral e você acaba caindo no sono e assim eles acabam te picando. Uma das amigas da Kiria vai lá visitar ela, ela fala que tá tudo bem e tal, só tem esse problema desses mosquitos estranhos aí. A Kiria fala que talvez seja a espiral que esteja fazendo isso acontecer com esses mosquitos. E quando ela olha para os arbustos, ela vê que tem um corpo morto ali, como se alguma coisa tivesse furado e sugado todo o sangue dele. A polícia foi e levou aquele corpo embora. Depois disso, a prima da Kiria, a Keiko, ela acabou ficando grávida e tá prestes a dar à luz, então ela acaba indo pro mesmo hospital que a Kiria tá. O estranho é que várias grávidas começaram a aparecer de repente, assim, tanto que o hospital não tem nem local para deixar elas. A Kiria, ela começa a ajudar a prima dela a se ajustar ali no hospital e ela começa a guardar as coisas dela. Ela repara que tem alguma coisa muito estranha enrolada em um pano ali. A prima dela fala para ela deixar em algum lugar ali, que é uma coisa que não tem tanta relevância, então a Kiria acaba deixando em qualquer lugar ali.
Um tempo depois, o Shuichi vai até o hospital para visitar a Kiri, ele tá lá conversando com ela, e ela tá meio que dividindo o quarto com a prima dela, a Keiko. Quando ele tá lá conversando com ela, um dos mosquitos aparece ali. O Shuichi ele fica desesperado, pega um spray de veneno e começa a espirrar para tentar matar aquele mosquito. Só que o cheiro disso acaba afetando muito e irritando a Keiko, que fica extremamente sufocada ali. A enfermeira fica revoltada e expulsa o Shuichi de lá. Naquela noite, a Kiri ela tá dormindo quando ela começa a ouvir alguns barulhos bem estranhos. Ela decide abrir a porta e ela vê que são várias mulheres caminhando durante a noite ali no hospital. Ela fica escondida e ela percebe que elas estão usando uma espécie de furadeira manual, só que ela não sabe o que elas fariam com aquilo. A Kiri ela sai escondida, ela percebe que uma das mulheres entrou em um quarto de um paciente ali. Usando aquela furadeira manual, ela acabou furando aquele paciente e tá sugando todo o sangue dela. O problema é que aquela mulher acaba vendo que a Kiri viu aquilo. A Kiri começa a ser perseguida por aquelas mulheres, até que um dos pacientes ali, ele ouve toda aquela baderna e decide ver o que tá acontecendo. E as mulheres acabam atacando ele. Eles atacam esse homem, atacam uma enfermeira que presenciou aquilo também. Só que aquela mulher ali que viu a Kiri, ela comenta com as outras ali que tem uma mulher ali que viu também eles e que eles não podem ter testemunhas. A Kiri então ela corre pro quarto dela, só que ela não consegue fechar totalmente a porta porque as mulheres estão tentando abrir. E quando ela olha para trás, ela percebe que a Keiko também tá ali com aquela furadeira manual, prestes a atacar ela. Aquelas mulheres conseguem abrir a porta e quando elas vão atacar a Kiri, ela percebe que o Shuichi esqueceu aquele spray ali. E lembrando que a prima dela ficou extremamente incomodada com aquele cheiro, ela acaba espirrando aquilo ali, afastando todas as mulheres de lá. O mais bizarro é que quem acreditaria que quem cometeu esses homicídios foram as grávidas. E o mais estranho de tudo, as roupas delas manchadas de sangue, tudo desapareceu, tanto as roupas sujas de sangue como as ferramentas. Ela até acredita que foi possivelmente os maridos dessas mulheres que ajudaram elas nisso. E o mais preocupante, elas estão bebendo sangue grávidas, e se as mães estão nesse estado, o que vão ser desses bebês? E é dessa maneira que acaba a parte 1 de Uzumaki. Uzumaki ele é um mangá extremamente grotesco. O mangá começa com o pai do Shuichi obcecado pela espiral. Você vê que é uma obsessão até mesmo doentia da parte dele. Só que você fala, beleza, só um cara que tem uma obsessão muito bizarra. Só que depois que ele morre, meu amigo, as coisas vão de mal a pior. Primeiro já começa com a maneira que ele foi morto. Depois já começa com as cinzas por algum motivo, formando uma enorme espiral no céu e caindo no lago atrás da casa da Kiri. Depois já vem o incidente da mãe do Shuichi. E depois disso começa a dar cada vez mais problema. E o Shuichi, que antigamente ele parecia ser só um cara paranoico, um cara que ficou traumatizado, abalado pelo que aconteceu com os pais dele, talvez ele esteja até mesmo certo. Parece que toda aquela cidade está amaldiçoada pela espiral, que tudo gira em torno disso agora. A cena, principalmente do pai do Shuichi sendo morto daquela maneira, ela ficou tão icônica, ela ficou tão marcante, que recentemente fizeram uma referência a ela em Jujutsu Kaisen. Então você vê que tudo ali começa a piorar. E como eu falei, essa é só a primeira parte. Na segunda parte vão ter coisas mais graves e mais bizarras do que isso. O mangá termina com grávidas bebendo sangue humano. Você não consegue imaginar o que de certo daria isso, que obviamente não tem como dar nada certo. Do que vai ser esses bebês agora, sendo que já tá dando tudo errado, sendo pessoas assim já crescidas, já formadas. O que vai ser dessas crianças que cresceram bebendo sangue humano, basicamente? O mangá de Uzumaki ele vai ganhar uma adaptação em anime, era para ter estreado em 2021, mas acabou sendo adiado por conta da pandemia e vai ser lançado esse ano, mas ainda não temos uma data, temos apenas um pequeno trailer. E uma das coisas que eu achei bastante interessante nesse trailer é que ele vai ser totalmente em preto e branco. E na minha opinião, pelo menos, eu acho que isso vai ser extremamente mais gratificante. Vai dar pra você pegar e fazer coisas mais macabras com ela, porque tudo que você pega tem uma aparência bonitinha igual essa daí, você pega preto e branco, você deixa aquilo extremamente macabro. Não interessa o que você pegue que tem uma aparência boa, você joga pra preto e branco, ela fica extremamente bizarro. Então acho que isso vai ser extremamente legal de ver. E o mais interessante é que até mesmo o Junji Ito, o autor do mangá, ele vai ser dublador de um dos personagens, mas ainda não foi revelado qual deles. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história de Uzumaki. Vocês já leram esse mangá? O que vocês acharam da obra até aqui? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, porque esse vídeo está sendo bem trabalhoso. Tô tendo basicamente que editar 2 vídeos ao mesmo tempo. Comentar o que vocês acharam da história até aqui. E na parte 2 eu falo sobre aquele lance que eu comentei da primeira vez, sobre a Kiri ter uma relação com o comunismo, essas paradas todas aí. Eu falo mais disso na segunda parte, porque o texto aqui tem mais ou menos umas 12, 15 páginas e eu não consegui ler por completo. Então na segunda parte eu trago essas curiosidades aqui também. Mas então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante a audiência de
de vocês. E até mais.